Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 26 de junho. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva, abençoada e cheia de coisas boas para você e toda a sua família. E é sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Fica com a gente que hoje aqui no nosso programa vamos aprender mais sobre as consequências do uso excessivo do sódio. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia para que você venha interagir conosco e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o sódio é um mineral presente em muitos alimentos e também o principal componente do sal de cozinha. Quando está sozinho ou misturado com outras substâncias, ele pode ser levemente salgado ou não ter gosto de nada. E é por isso que não se percebe a presença do mineral em algumas guloseimas, por exemplo. E é aí que mora o perigo. Muita atenção, porque o consumo em excesso do sódio pode causar ou agravar várias doenças. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Rosiane da Fonte. Ela que é nutricionista e conselheira do Conselho Regional de Nutricionista da 6ª Região. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Dr. Humberto Caldas, ele que é cardiologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir as dicas e também orientações dos nossos convidados, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jetson Pontes. Confira! Não dá para resistir a tanta coisa gostosa, não é mesmo? E às vezes na correria também não dá para evitar as comidas congeladas, embutidos e fast food. O problema nisso tudo é o sódio, isso mesmo, a quantidade desse ingrediente presente nos alimentos. O sal, ele tem na sua composição sódio, tá? E o malefício não é nem do sódio em si, é do excesso de sódio, porque o sódio é um nutriente que a gente tem que estar consumindo. Mas o que é que acontece? Muita gente consome muito em excesso. Quando você consome o sódio em excesso, você tem uma série de doenças, né? Você tem a hipertensão, você tem as doenças cardiovasculares, então o excesso de sódio ele pode estar ocasionando um infarto, né, o acidente vascular cerebral. Então, todas essas séries de fatores podem estar sendo ocasionadas pelo excesso do sódio. E não é só alimentos salgados que possuem sódio, não. Cada vez mais os doces estão carregados do ingrediente. Todo alimento industrializado, ele possui o sódio numa quantidade bem adicionada, então bem aumentada quando comparado ao normal. Principalmente os biscoitos recheados, tá? Que muita gente acha que porque é doce não tem, ao contrário, é um dos alimentos que mais contém sódio, tá? Como salgadinho, lasanhas congeladas, macarrões instantâneos também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, só podemos ingerir o equivalente a 1 colher de chá de sal por dia. Parece pouco, mas não é. É o suficiente para que o corpo funcione de forma saudável. Porém, os brasileiros estão longe dessa realidade. O Brasil é um dos países que mais tem o consumo de sódio, tá? E isso necessita de uma atenção muito grande. Por quê? Porque esse consumo vai da criança até o idoso. Então, a gente tem que ter controle e adequação quanto ao consumo de sódio. Principalmente está evitando esses alimentos que são fontes de sódio adicionados, né? É um sódio que é adicionado ao produto industrializado. Então, diminuir um pouquinho esse consumo desses produtos industrializados com o objetivo de não só diminuir o consumo excessivo de sódio, mas também de outros componentes que não são interessantes para a saúde. Para tentar diminuir o consumo de sódio, foi firmado um acordo em 2011 entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Um balanço divulgado mostra que a indústria retirou mais de 17 mil toneladas de sal dos alimentos desde esse acordo. Além disso, o Ministério estuda proibir a venda de refil de refrigerantes em redes de fast food. Segundo a pasta, há um aumento de 30% no consumo quando se compram refis.
O mais interessante é você não ter um consumo alto de refrigerantes, independente se é em refil ou não, tá? E de repente você está substituindo o sal, né, o sódio em excesso, por outros alimentos. Você pode estar fazendo um tempero natural, então, por exemplo, você pode usar o manjericão, o orégano, a salsinha, o alho, o coentro, moe tudo, ou até em forma de folhinha mesmo, guarda no recipiente e vai temperando as carnes, feijões, todo e qualquer tipo de alimento a gente pode estar utilizando esse tempero. Pois bem, ótimas dicas, você gostou? Então preste bastante atenção que daqui a pouquinho nossos convidados trarão também muitas outras dicas a respeito do assunto, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir conosco. Você pode responder a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: olha só, você que está em casa costuma consumir alimentos com muito sódio? Você tem esse hábito? Não tem? A gente faz questão de saber. Liga para a gente através da nossa linha interativa. O nosso número 3424-1977, 3424-1977 é a nossa linha interativa para que você responda a enquete ou também mande alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. Acesse a nossa fanpage lá no Facebook, é super fácil, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet para que você acesse, responda a enquete e também mande alguma dúvida sobre o tema. Participa também através do nosso WhatsApp. O nosso número super simples, 994181206, 994181206. Através do nosso WhatsApp você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. 3424-1977, liga pra gente, deixa aí sua pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, temos outra pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Você sabe como identificar se o produto ele tem sódio? Olha só, o sódio ele pode aparecer também com outros nomes, como benzolato de sódio, sacarina sódica e glutamato. Isso mesmo, são nomes complicados, mas quer dizer que tem sódio ali na composição daquele produto. E é importante também você olhar os rótulos dos produtos que não tem aquele paladar salgado, como os adoçantes e também os ketchups, pois eles podem conter doses elevadas do ingrediente. Então, vamos aprender a partir de agora mais sobre o tema. Vou dar aqui boas-vindas à Rosiane da Fonte. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fique bem à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Humberto Caldas. Seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Bom dia, um prazer estar aqui novamente e estamos aqui para alertar a população. A gente trouxe algumas informações a princípio na reportagem, falou ali do ideal, né, do consumo do sal, do sódio também é muito importante e algo interessante, doutor, que a gente viu ali, que através do consumo excessivo desse sódio podem desencadear aí doenças, agravar ou aparecer, né, novas doenças cardiovasculares. Eu queria que o senhor abrisse nosso bate-papo explicando para a gente quais doenças podem ser agravadas por esse consumo excessivo do sódio. Bom, é importante a gente começar ressaltando que o sódio é um componente importante para o nosso organismo, tá? E ressaltando o tema do assunto aqui, a gente está alertando sobre o consumo excessivo de sal, né? Lógico que sal, existe uma quantidade ideal que a gente deva consumir diariamente, né? E que esse sódio vai exercer funções importantes no nosso organismo. A gente sabe hoje em dia, as estatísticas mostram que hipertensão é uma das causas de cerca de 50% dos infartos agudos do miocárdio e dos acidentes vasculares cerebrais, né? E a hipertensão é uma das principais consequências do consumo excessivo de sódio, tá? A gente não tem dados suficientes, a gente não tem dados consistentes na literatura para afirmar que o sal é o principal fator causal da hipertensão, né? Até porque a hipertensão é uma doença multifatorial. Existe uma série de fatores que podem levar o indivíduo a se tornar hipertenso um dia. Porém, o sal, o consumo de sal, é um dos fatores que a gente pode interferir, né? É um dos poucos fatores que a gente pode mudar nos nossos hábitos diários, né? Junto com a atividade física, junto com controle do peso,
Tudo isso pode ajudar a evitar que a pessoa se torne hipertensa um dia, né? E principalmente aqueles que já têm fatores hereditários que predisponham a isso. A gente remete logo o sódio, a gente já pensa no sal. É por conta da composição do sal que a maior parte da composição é composta pelo sódio, por isso que a gente acredita que quando a gente fala em sódio, remete a sal e aquele paladar salgado, é mais ou menos essa a ideia, por conta da composição? Não. Ou não, Rosiane? Não, até porque 40% do sal de cozinha é composto por sódio. O restante são outros minerais. Então, assim, tem muitos alimentos que não tem, a gente não consegue perceber esse sabor de salgado, né, do sal nele, como os bombons, os bolos industrializados, a questão dos biscoitos recheados, os biscoitos doces, todos eles possuem sódio. E alguns em quantidades grandes, em quantidades realmente que não deveriam ser consumidas, principalmente com crianças, né? Então, o Beto sabe que hoje em dia a gente está vendo muita criança, né? Muita criança realmente já desenvolvendo hipertensão, porque esse consumo excessivo, né? Milkshakes, por exemplo, também que o leite já tem, o chocolate já tem esse sódio. Então, se você juntando isso aí tudo, essa quantidade excessiva, realmente a gente não percebe o sal, ele fica mascarado, o sódio fica mascarado nesses alimentos. É muito subjetivo, né, esse conceito de excesso, ou vocês profissionais dessa área têm mais ou menos ideia do que pode ser considerado excesso? Como é que a gente poderia descrever para quem está em casa? Sou eu que tenho que perceber se aquilo ali é um uso excessivo ou não, ou com a ajuda de um especialista ele pode dar essa dosagem, né, a medida certa para evitar problemas? Porque precisamos de sódio, aprendemos bem isso. Inclusive, depois eu vou trazer alguns alimentos e vou mostrar essa quantidade desse sal contido nos alimentos, que é para a população ficar mais fácil a gente falar dessa quantidade de sal que está contida, porque é o sal de cozinha que a gente usa normalmente, né? E aí você nem percebe, por exemplo, se você pegar um macarrão instantâneo, a dosagem de sal que poderíamos consumir durante o dia, pela Organização Mundial de Saúde, o ideal seria até 5 gramas de sal. Né? O brasileiro consome 12 gramas de sal. E nesse macarrão instantâneo, já tem 4 gramas de sal. Ou seja, se uma criança ou outra pessoa consome um pacotinho desse de macarrão instantâneo, ele já está consumindo praticamente toda a quantidade de sal que ele poderia consumir durante um dia. E essas doenças que a gente listou também no começo do programa, elas também podem aparecer nas crianças? Está cada vez mais comum, doutor, problemas cardiovasculares relacionados a vários outros fatores além do sódio. Está comum nas crianças hoje em dia? A hipertensão, a gente já falou que é uma doença de causas multifatoriais, né? E tem uma predisposição genética que conta muito para isso, né? A nossa alimentação, hoje em dia, a gente pode dizer que é uma alimentação cada vez mais industrializada, mais processada, com mais aditivos, com o objetivo de dar sabor, de aumentar a durabilidade dos alimentos. Isso, consequentemente, aumenta os níveis de sódio na nossa alimentação habitual, né? Então, a gente está vendo, juntamente com o aumento do consumo de sal pela população, de sódio, né? Mais adequado a gente falar em sódio, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, né? Tudo isso contribui, né? São causas que podem levar o indivíduo a se tornar hipertenso, que podemos modificar. Né, que a gente pode, de alguma forma, com acompanhamento se for necessário, com acompanhamento de profissionais, né, especializados, e que é possível evitar. Né, e que está relacionado justamente a esse aumento dos índices de hipertensão e obesidade em pessoas cada vez mais jovens. A gente fica distante desse conceito de excesso quando a gente se preocupa com a alimentação saudável, né? Para a gente definir, para quem está em casa nos acompanhando, o que seria uma alimentação saudável, uma alimentação ideal para evitar essas complicações por conta do sódio? Seria abrir menos pacotes e preparar mais e descascar mais verduras, frutas? Como é que a gente poderia explicar isso? Exatamente. Quanto mais natural for a alimentação, né, quanto menos a gente precisar abrir pacotes, né, desembalar produtos, com certeza menos a gente vai correr esse risco. Né, porque hoje em dia as pessoas estão nesse corre-corre, num ritmo muito grande de trabalho, de muita coisa, e acabam esquecendo desse lado do alimento mais natural. Porque os alimentos realmente industrializados, os alimentos de pacote, são mais práticos. Então é mais prático uma criança levar um pacote de salgadinho com um achocolatado ou um suco industrializado do que você fazer uma lancheirinha. Você vai lá fazer o suquinho natural, você tem um biscoitinho feito em casa, um bolo
de forma natural que você faz em casa do que você, né, para você não ter todo esse trabalho, você acaba caindo nessa questão dessa praticidade, e essa praticidade vai se reverter em problemas graves de saúde, podem causar problemas graves realmente de saúde, né? E esses problemas graves de saúde, eles aparecem a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? Funciona meio que uma bomba relógio, doutor? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa no nosso corpo por conta desse consumo excessivo? Geralmente é a longo prazo, tá, gente? E esse é o grande perigo, né? Porque se a gente se acostuma com o sabor do sal, né, com essas comidas com teor alto de sódio, desde cedo, né, desde a infância, a longo prazo, caso um dia a pessoa precise restringir, né, esse sal da dieta, essas concentrações de sódio, fica mais difícil, né? Então, isso é um perigo, porque a pessoa se acostuma por anos a consumir determinados alimentos, com determinado sabor, e a partir do momento que precisa, fica mais difícil a adesão. Então, essas alterações, elas acontecem lentamente, a longo prazo, e na imensa maioria das vezes, de forma imperceptível. Esse aqui é o perigo, né, doutor? Uma doença assintomática, quando for apresentar, pode ser no estágio mais avançado, pode levar a óbito. Pode, né? Como eu falei, o consumo crônico e excessivo, né, de sal, a gente sabe que o sódio ele exerce funções importantes no nosso organismo, mas o excesso de sal no nosso organismo, um dos principais efeitos colaterais é justamente a retenção de líquido, tá? E a gente sabe, por exemplo, que 9 gramas de sal retém cerca de 1 litro de líquido no nosso organismo. Isso, cronicamente, sobrecarrega o sistema cardiovascular, sobrecarrega os rins, e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo alterações orgânicas que culminam principalmente com níveis pressóricos elevados, né, e, consequentemente, com patologias mais graves que podem levar ao óbito, né, como infarto agudo do miocárdio e AVC, que estão estritamente relacionadas a alterações orgânicas como a hipertensão. Rosiane, que não abre mão, né, desse sabor, né, esse paladar um pouco mais salgado? A gente viu na reportagem algumas dicas que pode-se usar ervas para fazer ali a mistura e chegar a esse sabor do salgado, né, que muita gente prefere o salgado ao doce. O que é que a gente poderia trazer mais de dicas para quem está em casa? Uma das dicas é, como você falou, a questão do sal de ervas. Onde a gente mistura, a gente pode usar os temperos naturais. Cebola, alho, coentro, a salsa, o orégano. E você, automaticamente, que você produzindo esse sal de ervas, você reduz pelo menos em 1/4 a quantidade de sal que você está consumindo. A gente também não pode fazer essa redução brusca, até porque o paladar já está adaptado, como o doutor Humberto está falando. Você adapta esse paladar, é uma coisa que vem durante anos. Então, você vai ter que reduzir isso aos poucos também para ir adaptando o seu paladar. E a partir do momento que você se adapta, você realmente não consegue mais voltar a esse hábito de consumo excessivo do sódio. Porque realmente o paladar, você sente, você vai tipo assim, você vai comer um alimento, você vai comer esse alimento e você já percebe tipo algumas sensações. A sua língua, ela já sente um queimor maior, então você já não consegue. Mas então assim, você ir partindo para essa alimentação mais saudável. Aí tem as verdurinhas, vamos comer as verduras, muita gente consome os enlatados, a seleta de legumes, faz esses legumes, pode ser congelado. E aí você congela lá, a partir do momento que você precisar, você vai lá e tira, porque pessoas dizem, dá muito trabalho todo dia fazer isso. Não precisa fazer todos os dias, você pode fazer isso e congelar e deixar lá guardadinho e você vai retirando. A questão do pão, muita gente consome o pão e não consome um pão só por dia, e o pão também tem uma quantidade razoável de sódio realmente. Você troca pelos tubérculos, você come lá uma macaxeira, uma batata doce, um inhame, e você vai fazendo essa troca inteligente, né, que a gente chama. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o uso excessivo do sódio. Isso mesmo, e agora a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre este tema, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, para você uma ótima segunda. Para vocês que estão nos acompanhando, um excelente dia. O destaque de hoje é do G1. Indústria vai mudar composição de alimentos para retirar sódio, diz Ministério. Um anúncio dessa medida foi feito no último dia 13. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é retirar 28,5 mil toneladas de sódio de alimentos industrializados até 2020. No primeiro momento, a prioridade é diminuir o sódio em pães, bisnaguinhas e massas instantâneas. O Ministério da Saúde afirmou que em 2011, 4 fatias de pão por dia representavam 40% da quantidade de sódio diária. Depois do acordo, o índice no ano passado passou a ser 22%. Com esse novo acordo, espera-se que em 2020 a quantidade de sódio chegue a 20%. Vale lembrar que o excesso do consumo de sódio pode causar aumento na pressão arterial, doenças renais e provocar até um acidente vascular cerebral. E agora a gente volta ao estúdio para saber com os nossos especialistas de hoje mais sobre esse assunto. Valdson. Silva, muito obrigado por essas informações. É uma medida, que é muito positiva, porque os fabricantes eles precisam mudar a composição ali daquele produto, né? O doutor está aqui, o doutor Humberto. Exatamente. E a doutora Rosiane também nos ajudando a entender. Como é que vocês avaliam essa medida? Vai ser vista a curto prazo e quais os benefícios de uma medida como essa? Eu falei que é uma medida positiva por conta da mudança do fabricante de determinados produtos. Você avalia dessa forma também, Rosiane? Com certeza. É de grande importância realmente que se faça essa redução. Inclusive, já tem um estudo da Anvisa que foi divulgado em 2017. Foi um acordo entre a Anvisa e algumas indústrias de alimentos. Já houve uma redução em alguns produtos industrializados, como macarrão instantâneo, como linguiças, embutidos, presuntos. Mas tem muito a reduzir, porque esse índice ainda é muito alto. Esses níveis de sódio nos alimentos ainda realmente é muito alto. Ainda tem muito a reduzir, mas já é de suma importância, porque as pessoas consomem isso de uma forma muito natural, o pão. Quem não come um pãozinho? Não é Quem problema? não gosta, né? Exatamente. Quem não gosta de um pãozinho francês, quentinho. E aí, às vezes, cometem esses exageros. A partir do momento que você reduz a quantidade de sódio, automaticamente, isso aí a gente vai minimizar esse dano que está ocorrendo hoje em dia. Para reiterar o que a doutora Rosiane falou, acho que o estudo científico mais impactante que eu já li em relação a esse assunto foi um estudo americano publicado na New England Journal of Medicine. Se eu não me engano, foi publicado em 2011. Preocupação do governo americano em reduzir os níveis de sódio dos alimentos. Selecionou um grupo imenso, populacional imenso, para avaliar a repercussão da diminuição da concentração de sódio nos alimentos industrializados. Tá? Não vou detalhar o trabalho todo, mas só a conclusão é que impressiona, né? A redução dos níveis da concentração de sódio nos alimentos reduziu de 50 a 100 mil casos de AVCs e infartos nos Estados Unidos. Isso gerou uma economia de 10 a 20 bilhões de dólares, né? Calculando proporcionalmente com a população dos Estados Unidos, né? Isso só para enfatizar que isso gera não só um impacto social na saúde da população, como também um impacto econômico importante. Quando, a grosso modo, Rosiane, para a gente entender, quando essas empresas elas colocam muito sódio na composição de um determinado produto, é para conservá-lo melhor, é para conservar mais? Por que existe ainda o exagero também na composição dos produtos? Um dos motivos para se colocar um excesso de sal nos produtos, né, industrializados é justamente essa questão da conservação. Porque a partir do momento que você tira um produto que você faz em casa, um alimento que você faz em casa, ele dura 3 dias na geladeira, 3 a 4 dias. Um alimento na prateleira do supermercado, ele tem que durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, assim, para que isso aconteça, o sódio é um dos conservantes que é adicionado a esse tipo de alimento, né? E a gente só descobre a quantidade do sódio naquele alimento olhando o rótulo. O rótulo. Temos o hábito muito regular. Como é que a gente poderia classificar esse hábito de ler rótulos, né, para ver a composição de determinado produto? É algo frequente, é algo raro ou algo que nunca acontece? Infelizmente é algo raro, né? É algo raro e as pessoas não têm esse hábito. Inclusive, não só olhar os rótulos, mas a gente tem que aprender a fazer o comparativo desses rótulos, né? Você pega um produto, porque produtos iguais, de marcas diferentes, possuem teores de sódio completamente diferentes. Chega a
a quantidade de sódio chega a variar de 40% a 70% de um alimento para outro. O mesmo alimento de marca diferente. Então, isso, além de você prestar atenção a esses rótulos, você tem que fazer esse comparativo. Aí você vai, a pessoa vai perguntar, então todas as vezes que eu for no supermercado, eu tenho que fazer esses comparativos. A partir do momento que você faz esse comparativo e você já identifica que a marca tal, ela contém menos sódio, você não precisa fazer mais o comparativo daquela dali. Aí você já tem aquele entendimento de que aquele tem menos sódio. Né? Então, você já passa a consumir com mais frequência aquele alimento que tem um teor menor de sódio. Mas é fundamental, porque, por exemplo, sucos. As pessoas às vezes nem imaginam que suco tenha sódio. Muitos sucos têm uma quantidade elevada de sódio. É importante também, não só a questão de olhar o rótulo, como saber interpretar e entender essas informações. Eu acho que esse é o grande, problema. Né? Eu só passei a entender e a saber interpretar direitinho aquelas informações dos rótulos dos alimentos quando eu precisei me aprofundar mais no assunto, até para orientar, né, os pacientes. E você vê como realmente ajuda você entender essas informações. Ajuda bastante. Justamente era meu questionamento, porque no início do programa a gente falou aqui que o sódio também aparece nos rótulos com outros nomes. É o que fica ainda mais complicado para quem está em casa compreender, né? Pode aparecer ali como benzolato de sódio, sacarina sódica e glutamato. Para quem está em casa compreender que isso se trata de sódio é um pouco difícil, né, doutor Humberto? Você concorda? Concordo. Mas é importante também que isso que você está falando é quando a gente olha os ingredientes do alimento. Mas hoje em dia é lei, é obrigatório todos os alimentos industrializados no rótulo especificar a concentração de sódio. Né? Ele tem que escrever essa palavra sódio numa tabelinha e mostrar a concentração do sódio naquele alimento e o quanto aquilo é proporcional em relação à porcentagem da necessidade diária do sódio. Tá? Tem que informar isso. Quanto maior a quantidade de sódio ali naquele alimento, para a gente não deixar de consumir de imediato, a gente pode reduzir a porção, por exemplo? Seria algo interessante para início? Com certeza. O Dr. Humberto falou a questão desses rótulos, né? Como ele falou, existe uma diferença entre a tabela de informação nutricional, que é onde é obrigatoriamente, pela legislação, de você colocar sódio, especificamente sódio, e não esses outros nomezinhos que as pessoas não conhecem. Na lista de ingredientes, aí sim, aparecem esses outros nomes, né, diferentes que as pessoas não têm, mas é obrigatório na tabela de informação nutricional ter sódio, exatamente sódio. A gente falou agora há pouco das notícias da internet. Muita gente, quando tem dúvidas sobre determinados assuntos, eles utilizam ali a internet como fonte de pesquisa, mas muita atenção e muito cuidado, porque encontramos verdades sobre o uso excessivo do sódio, mas também encontramos muitos mitos. E para não deixar você que está em casa com dúvidas sobre o tema, a gente vai mostrar aqui algumas informações. Eu vou pedir ajuda aqui dos nossos convidados para a gente compreender se é um mito ou uma verdade e por que é mito ou verdade. A primeira informação diz o seguinte: o sódio pode desencadear problemas vasculares, por exemplo? Mito ou verdade? Bom, se a gente falar que o sódio em excesso pode desencadear problemas vasculares, sim, verdade. Tá? Como eu falei, o sódio, ele puxa água, então ele ajuda a retenção líquida do organismo. Isso sobrecarrega o sistema vascular, né? Levando a um aumento dos níveis pressóricos, tá? E a depender de como é a sociabilidade do nosso organismo, tem organismo que, por exemplo, demora mais a eliminar esse excesso de sódio. Isso está muito relacionado à idade, à etnia, né, à raça das pessoas. Mas se você falar que o sódio em excesso pode desencadear, sim. Não o elemento sódio propriamente dito. Pode desencadear, também pode agravar para quem já tem problema vascular, né, doutor? Isso. Né? Uma coisa que se discute muito é que o sal causa hipertensão, né? O sal causa problemas vasculares. Na verdade, o sal é apenas um componente que pode, realmente, com o excesso crônico, levar a esses problemas de saúde, né? Mas não só o sódio em si, né? Existe também predisposição genética, sobrepeso. O índice de massa corpórea, quanto mais alto também, junto com outros fatores, como excesso de sódio, pode levar a esses problemas vasculares. Ok, vamos conferir agora a próxima informação para a gente descobrir se é um mito ou uma verdade. A gente falou agora há pouco sobre isso, né, Rosiane? Todas as embalagens, elas devem mostrar a quantidade de sódio. Mito ou verdade?
Verdade. É obrigatório colocar a quantidade de sódio. Se o alimento ele realmente tem na sua composição o sódio, ele tem obrigatoriamente que aparecer na tabela de informação nutricional. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? Quem tem pressão alta tem mais riscos de ter um ataque cardíaco ou um AVC? Isso aqui é mito ou é uma verdade, doutor? Verdade, verdade. A hipertensão, a pressão alta, está relacionada a cerca de 50% dos casos de hipertensão, aliás, desculpa, de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Tá? Então é importantíssimo prevenir a pressão alta. Próxima informação, outra tela, mito ou verdade? Olha só contém sal e sódio os alimentos salgados. Mito ou verdade? Mito. Porque os biscoitos salgados possuem os sorvetes, os refrigerantes, né? E aí nada disso você sente o sabor realmente salgado. Mas todos eles contêm uma quantidade, às vezes uma quantidade abusiva desses níveis de sódio. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? Não existe nada que previna a pressão alta, doutor. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Isso é mito. É mito. A gente pode sim prevenir a pressão alta. A gente não pode afirmar que, por mais cuidado que a pessoa tenha, né, por mais hábito saudável de vida que ela tenha, ela não vai de jeito nenhum desenvolver a hipertensão. Isso pode acontecer, até porque tem outros fatores e muitas vezes, apesar da pessoa seguir hábitos de vida bem saudável, termina desenvolvendo a hipertensão. Mas que ajuda, pelo menos, a retardar, né, o início desse problema, ajuda, tem como prevenir. Em alguns casos, também dá para evitar. Então, é mito. Com atividade física, poderia entrar aí nessa questão da prevenção da pressão alta? Com certeza. É um aliado muito interessante, né? Muito. O esporte, a atividade física. Importantíssimo, né? Importantíssimo a gente incentivar isso desde cedo. Né? Porque a atividade física libera uma série de substâncias, de hormônios, responsável pela sensação de bem-estar. Né? A própria estimulação orgânica do exercício, no sentido de vasodilatar, promover a vasoconstricção do nosso sistema vascular, isso gera com o tempo uma complacência maior, né? E, consequentemente, diminuindo a rigidez dos nossos vasos. Então, ajuda sim a prevenir. Né? Como a gente vem falando desde o início, não só a restrição, evitar o consumo excessivo de sódio, como outros hábitos, como prática de atividade física, controle do peso, é importante para prevenir o desenvolvimento da pressão alta. Tá? Quanto antes é importante que a gente tenha essa preocupação, o quanto antes é preciso também estimular a formação do hábito alimentar da criança. Esses pais eles precisam ficar atentos, porque devido à correria do dia a dia, muita gente começa, né, passa a abrir mão de uma alimentação saudável, uma alimentação ideal para uma criança, por exemplo, né, Rosiane? Então, desde cedo, e é papel ali do pai e da mãe orientar essa criança, incentivar e também dar o exemplo. Acho que com o exemplo fica mais fácil a compreensão. Inclusive, assim, quando a gente pega o bebê, né, que ele vai passar da alimentação exclusiva para a alimentação complementar, tanto é que você não precisa adicionar nem sal nem açúcar na comida desse bebê. Né? Não precisa de jeito nenhum você. Por quê? Porque os alimentos naturais, ele já contém a carne, já tem o frango, o peixe, os legumes, as verduras, todos eles contêm o seu nível de sódio já embutido naquele alimento. Então, tanto é que o bebê ele come tudo isso sem precisar você fazer adição de nada. Depois que a gente vai crescendo, é que a gente vai adaptando esse paladar a um consumo excessivo desses alimentos. Então, isso aí pode ser realmente controlado desde o início dessa alimentação. A alimentação pode ser controlada pelos pais, mas é interessante também que no ambiente escolar a escola também tem essa preocupação, né? Porque é difícil você construir em casa, né, esse hábito e quando ele chega na escola, a cantina está cheia de coxinha, cheia de refrigerante, aí fica difícil, né, compreender, essa criança compreender. Em casa eu tenho um exemplo, na escola que eu venho também para aprender mais coisas, eu sou incentivada a comer qualquer coisa, né? Isso é complicado, né? Inclusive tem escolas já que já trabalham nessa linha, né? Ou tem um nutricionista que fala, não tem cantinas, eu conheço escolas que não tem cantinas. É um nutricionista que é responsável pelo lanche coletivo e aí todos os alunos comem aquele mesmo alimento, uma alimentação que é preparada de uma forma realmente mais saudável, visando a qualidade de vida, né, dessas crianças desde a infância, né, até chegar a uma fase adulta. Porque se você tem esse costume, fica bem mais fácil de você, na fase adulta, você já ter esse controle, né? Ok, temos agora outra informação, vamos descobrir se é mito ou verdade que os alimentos de supermercados que mais contêm sal
são os industrializados. Mito ou verdade? Verdade, sem sombra de dúvidas, né? Porque por conta de diversos fatores. A questão da adaptação desse paladar, dar sabor, porque realmente isso dá, o sal, o sódio, ele realmente proporciona um sabor. E a questão da conservação. A maior preocupação também é essa questão dessa conservação, porque é um produto que vai passar muito tempo na prateleira. Então tem que ter, fora o sódio, fora os outros conservantes, o sódio é mais um deles, né? É apenas um. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade? A pressão alta, ela aparece mais em pessoas estressadas, doutor? Mito ou verdade? É uma regra ou não? A gente pode dizer que é verdade, né? Mais uma vez enfatizando, pressão alta, hipertensão é uma doença multifatorial, tá? Da mesma forma que atividade física promove uma sensação de bem-estar, né? Liberando uma série de substâncias que fazem bem ao nosso organismo, o estresse também libera uma série de substâncias, de hormônios, que são responsáveis pelo aumento dos níveis pressóricos, né, pela vasoconstricção dos vasos, né, níveis de adrenalina, de catecolaminas, essas coisas, tudo quanto maior o estresse, maior a liberação desses neurohormônios, e esse efeito crônico no organismo pode sim ajudar a desenvolver hipertensão, logicamente aliado a outros fatores. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar conosco, mande sua dúvida. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre o uso excessivo do sódio, quais as consequências para o nosso organismo. Explicamos várias coisas, né, desde o início do programa, e a partir de agora vamos ver aqui um exemplo, né? Você sabe o alimento que você consome em casa, a quantidade de sódio que contém nesse alimento? Você sabe, não sabe? Então, se não sabe, vai saber a partir de agora, que a gente vai mostrar aqui vários exemplos dos alimentos, qual a concentração do sódio nesses alimentos que a gente encontra aqui na nossa mesa. A Rosiane vai nos ajudar a compreender melhor, né? Vamos começar por onde, Rosiane? Vamos começar primeiro a gente vai começar a fazer a comparação do que a gente deveria consumir, de sódio por dia e que realmente estamos consumindo, né? A maioria das pessoas consomem essa quantidade excessiva, né? Veja a quantidade, a diferença, né, entre as duas quantidades, certo? Aí vamos dar exemplo aqui de alimentos industrializados, né? Os campeões desse uso de sódio, essa quantidade de sódio. Um macarrão instantâneo tem 4 gramas. Olha, né? só. Se podemos consumir 5 gramas de sal por dia, só no macarrãozinho desse já tem 4 gramas, ou seja, lá se foi praticamente todo o sal que você poderia consumir durante o dia. Lembrando que esse macarrão vai ser utilizado pelo menos para substituir uma refeição. Exatamente, exatamente. Então, assim, é mais prático? Mas veja a diferença entre a quantidade de sódio que tem no macarrão instantâneo e no macarrão tradicional. Completamente diferente, Uma né? diferença gritante, né? Exatamente, Olha só a diferença. gritante. Mostra ali para o cinegrafista, Aqui? né? Pronto, Aqui mostra o aqui. Berg Alves está ali nos ajudando. Exatamente. Olha Veja só como a a diferença. diferença. Então, bem mais saudável você realmente consumir o macarrão normal. A pipoca de micro-ondas, né? Que é mais prática, Mais só é prática, colocar no né? micro-ondas. Que a gente pode fazer lá no micro-ondas da mesma forma, sem usar nenhum pingo de gordura. Né? A gente pode fazer a pipoca de micro-ondas, a pipoca no fogo, só com água. E aí não precisa. Só aqui num pacote desse tem 2,5 gramas de sal. Ou seja, metade do sal que você poderia consumir durante o dia. Né? Um caldinho, as pessoas têm mania de consumir o caldo. Que é um e tempero, aí, né? Exatamente. Geralmente usa o caldo pronto para fazer sopas, feijões, arroz, carnes, né? Fazer tudo. Veja a diferença se você fizer o sal de ervas. A mesma quantidade, aqui tem 5 gramas nesse caldo, aqui tem 5 gramas de ervas.
a diferença da quantidade de sal que tem em um e tem no outro. Esse sal de ervas, a composição dele, a gente já compra ele já pronto ali no supermercado? Não, podemos né? fazer da Em seguinte casa. forma. O sal de erva você pode fazer do seguinte, você pode fazer, são 4 medidas de ervas para uma medida de sal. Você junta, ou seja, você pode pegar 4 colheres de sopa das ervas de sua preferência, pode pegar salsinha, alecrim, manjericão, orégano, para uma medida de sal. Ou seja, são 4 colheres de sopa de ervas para uma colher de sopa de sal. Bate no liquidificador e guarda essa mistura na geladeira para temperar carnes, feijões, arroz. Você pode temperar tudo com ela. Então, assim, você reduz bastante esse consumo, né? Deixa eu ver mais aqui. O Doutor pãozinho. Humberto, se quiser também participar, né? pode Falando participar, alguma coisa gente, que vou vem à participar. memória, tá Aqui. controlando o nível de sal também? Né? Tem À que medida perguntar, do né, possível. Rosiane? É muito Aqui importante. o pãozinho, que todo mundo gosta, né? Aqui no pãozinho é apenas uma unidade desse pãozinho e tem essa quantidade aqui. Né? Aí o que a gente pode substituir? Eu vou deixar de comer meu pãozinho? Não, eu posso comer meu pãozinho. Eu não preciso comer 4, 5 pãezinhos, né? Eu posso comer um pãozinho, posso trocar, fazer essas substituições. Uma vez eu como pão, outra um inhame, uma macaxeira. Uma tapioca Uma também tapioca, um cuscuz. Eu vou fazendo, não comer só o pão todo dia, né? Até porque nesses alimentos a gente tem como controlar melhor a quantidade do sal que a gente vai colocar nele. Esse é o francês, o tradicional, né? O pão francês. É. Mas o pão de regime, né? Que as pessoas chamam, aquele centeio. Tem praticamente Tem a também a mesma mesma coisa quantidade de sal? ou mais. Que as pessoas às vezes comem, né? Dizem, vou comer sem culpa, É. porque é centeio. A gente pode dizer que ele é mais nutritivo, né, É. doutora? É. Mas, assim, em relação à concentração de sódio, não. Isso aí Ele não- tem tanto quanto ou mais às vezes. Às vezes pode ser É. até um Até perigo, mais, né? é. Porque você É, pensa até mais, que é mais exatamente. saudável, pode comer mais de um, aí lá vai É. 2, lá vai 3. É, exatamente, por aí vai. não obrigatoriamente. Uhum. Né? A questão do nuggets mesmo, que muita gente gosta dos franguinhos empanados, né? A quantidade de sal que tem num franguinho empanado e num franguinho natural. Olha só a Completamente diferença. diferente, né? Uhum. Completamente diferente. Então é mais vantagem você realmente colocar um franguinho, um peitinho de frango. Pode temperar lá com seu salzinho de ervas, porque aí já vai reduzir ainda mais essa quantidade de sal que vai ter nesse alimento. Né? Tanto faz isso você usar como frango, a carne, o peixe, no feijão, no arroz. Você pode pode estar usando esse temperinho. Uhum. A gente mostrou o nível do sal ali do macarrão instantâneo comparando com o macarrão tradicional, né? Tem ali um pouco, como é que eu falo? Um pouco molho e esse aqui com molho. Esse molho também a gente tem que levar em consideração? Tem que levar em consideração, porque as pessoas têm uma mania assim de dizer, faz o comparativo. Ah, macarrão engorda mais que arroz. Né? E não obrigatoriamente. O que vai engordar realmente mais, vai fazer com que esse alimento fique mais calórico, é o tipo de molho que você vai colocar. Né? Os molhos prontos mesmo, os molhos à base de tomate, os prontos, eles têm um alto teor de sódio. Então, passar a fazer realmente esse molho em casa. São receitas fáceis de você fazer, que você pode congelar e pode guardar. Isso aí, à medida que você for precisando, você vai retirando. E aí, bem mais saudável também. Né? Batata frita com ketchup. Eita, meu Deus Eita, do essa céu, combinação. pecado, é. Muita gente Já tá com água na basta, boca. já basta a batata frita, né? Que é riquíssima em Vou mostrar sódio. aqui. E aí você ainda bota o ketchup, que você não senta, como a gente estava falando durante o programa, né? Tom Humberto bem ressaltou, a questão do ketchup. Você não sente o gosto salgado, mas ele contém um teor elevado de sódio. Então é um perigo. Os amantes da comida japonesa, né? Sim, com Isso aqui, ó, certeza. nessa É quantidadezinha bom, né, de molho de soja, tem isso aqui nisso. Nessa pequena Nessa quantidade, pequena tem quantidade quase tem o isso mesmo- aqui. Exatamente, 1,7 gramas de sal, ou seja, um terço do que Mostra você pro Berli poderia, Alves. um terço do que você poderia consumir durante o dia. Uhum. Então, Muita coisa, hein? Só nessa quantidade, quando você só vai comer nessa a comida... quantidade, exatamente. Não Quem vai come colocar isso só aqui? isso, não coloca só isso. Não tem como colocar só Realmente essa fica quantidade. difícil. Então, assim, é fazer esse controle. Quanto mais natural sua alimentação for, com certeza a sua qualidade de vida vai ser melhor. A gente só não pode controlar, como o doutor Humberto falou, os problemas genéticos, né? A questão herança genética, o fator Coisa que genético não dá você pra não evitar. muda. Mas tem fatores que são completamente modificáveis, que é o fato de mudar o sedentarismo e também mudar os hábitos alimentares. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida da pessoa. Vamos aproveitar essa mesa aqui para dar mais uma orientação à população. Veja só, a doutora Rosiane mostrou aqui que essa é a quantidade de sal recomendada diária. Né? Aqui tem 2 gramas de sódio. 2 gramas de sódio equivale a 5 gramas de sal de cozinha. Que é isso aqui. Né? 5 gramas do sal de cozinha tem 2 gramas de sódio. Tá? Isso aqui é a quantidade ideal. Isso aqui equivale a uma colher rasa de chá, né? E equivale a 5 sachêzinhos daquele de restaurante de sal. Né? Cada sachêzinho daquele de restaurante tem 1 grama de sal de cozinha. Né? E
você fazendo uma média, você, no caso, como 2 gramas é a quantidade ideal diária, seriam 5 sachês daquele de sódio. Seria suficiente. Né? Não precisa ficar neurótico, não, né? Não, Só mas prestar tem atenção que no- ter cuidado em relação a isso. Né? Porque eu já tive paciente que disse, olha, doutor, eu tenho meus 5 sachêzinhos de sódio lá, de sal guardado, né? No almoço eu boto 2, no jantar eu boto 1. Não é bem assim, tá? exatamente. Quando a gente fala isso, é só para a pessoa ter uma ideia, porque na nossa alimentação diária, né, já contém sódio nos alimentos, tá? Então, se você usar, no caso, 5 sachês, você já vai estar excedendo. Cerca de 70% dessa quantidade de sódio diário já faz parte da alimentação diária nossa, tá certo? Então, a gente não pode se basear nisso para controlar o nível de sódio, não. E nem pode fazer compensação Não, também, né? Hoje eu só também não. usei 3, Amanhã amanhã eu uso posso 8. usar Não. os 5 com mais os 2 que sobraram, 7. Não é assim que funciona, né, doutor? Isso, não Não. pode Bem controlar dessa forma, não, tá Uhum. certo? Muita gente tem essa Exatamente. ideia, né? De compensar. Hoje eu comi pouca coisa salgada, amanhã eu posso comer um pouco mais. Hoje eu porque- só usei 2 sachês, É. 3. Não é Por bem exemplo, assim. uma carne sem tempero nenhum, ela já tem em média umas 0,3 a 0,4 gramas de sódio. Então, assim, mesmo que você não adicionar nada, ele já tem aí na adição. Uhum. Né? Todo o alimento, as verduras, legumes, todos eles já têm o sal, que é dele, é próprio dele. Então é bom que a gente explore, né, mais o sal do próprio produto do que adicionar. Exatamente. Até porque o nosso corpo ele precisa de sódio. A gente não está falando aqui Precisa. que você que está em casa deve abolir, né, da sua alimentação, tirar da sua alimentação o sódio. Não. Nosso corpo precisa. E por que precisa, doutor? Mais uma vez para a gente compreender. A gente pesquisa na internet algumas informações e uma coisa que chamou muita atenção é uma dupla, né? Uma dupla que faz bastante sucesso, o sódio ali com o potássio. Eles são essenciais para as contrações musculares? Também. Seria isso, doutor? Também, né, dentre outras funções. O sódio é o principal componente, o principal eletrólito do meio extracelular e o potássio é o principal eletrólito do meio intracelular. Então, existe um equilíbrio, né? E esse equilíbrio de sódio fora da célula e potássio dentro da célula gera uma série de funções orgânicas. Uma delas é a contração muscular, outra é a questão da transmissão dos impulsos nervosos. Né? Existe uma série de funções importantes. Agora, é importante ressaltar que não se deve abolir o sal da dieta, né? Tem que ter cuidado com isso, porque é praticamente impossível se abolir o sal da dieta. Impossível. Quase tudo que a gente come hoje em dia tem sódio, né? Exatamente. Então, não dá para afirmar que, se eu abolir o sal da dieta, eu vou ter problemas de arritmia, vou ter problemas neurológicos. Não é bem assim, tá? Não dá para você abolir completamente. É muito perigoso, né? Quando as pessoas elas começam a fazer, principalmente essas dietas da moda, né, Rosiana? Exatamente. A dieta sem glúten, aí não quer usar o sódio, sem isso, sem aquilo. Quando se chega a essa questão do extremo, querendo eliminar, né? Tipo glúten, aí vai sódio e outras substâncias mais. Lactose. Isso pode ser lactose, sem exatamente. lactose. Isso pode funcionar para algumas pessoas, mas para outras Na não. realidade, a retirada completa de um grupo de alimentos, só se a pessoa realmente tem uma restrição, tipo o doente celíaco, ele realmente não pode ter contato com glúten. Mas não é o caso da maioria das pessoas. É uma moda que se dieta sem glúten, né? Então eu tiro o glúten. Aí por que as pessoas engordam muito com glúten? Será que o glúten é realmente um vilão, né? Mas é por quê? Porque a gente tem um produto, uma linha de produtos que pães, biscoitos, bolachas, bolos, todos eles contêm glúten. Se eu tirar esses alimentos e começar a comer macaxeira, inhame, tapioca de forma excessiva, eu também não emagreço da mesma forma, né? É a importante, questão né, do bom que senso, é a Quando questão... precisa fazer isso, se procure um profissional. Exatamente, procurar um nutricionista, nutrição. procurar uma pessoa realmente que possa fazer um equilíbrio dessa alimentação, né? As pessoas também têm o mito de que você fazer dieta é você passar fome. Não, né? Não obrigatoriamente. A gente nem pode tirar tudo de uma vez, a não ser que sejam casos realmente, né, que sejam necessários. Você tem uma patologia que precise realmente dessa retirada completa desse nutriente, mas se não for, não precisa você, é só você ter o bom senso, passar realmente, consumir de forma moderada, que você consegue essa qualidade. Vocês E alcançar seus nutricionistas nem gostam objetivos. muito de falar de dieta, né? Mais de É reeducação planejamento alimentar, planejamento. reeducação, exatamente. Não adianta, não tem milagre. Se é de reeducação e associar atividade física, não tem milagre. Não A adianta. gente tem aqui algumas participações já através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp. Uma dúvida interessante que chamou a atenção. A pessoa quer saber se é mito ou verdade, não quis se identificar, mas quer saber se é verdade que o excesso do sódio na alimentação pode causar estrias. Mito
ou verdade? Será que tem Olha, alguma verdade nessa afirmação? eu acredito que pode causar sim. Né? A partir do momento que o excesso de sódio no organismo gera uma retenção hídrica, né? Então tem pessoas que podem ter uma predisposição a formar inchaços, edemas. Então pode ter pessoas que têm uma facilidade maior de inchar as pernas, né? E esse processo de incha e desincha, às vezes pode sim gerar algumas estrias. A gente acha que pode afirmar que é o principal causador. A gente fala do efeito sanfona, né? As pessoas fazem realmente essa questão, como o doutor Humberto explicou, a questão do efeito sanfona. Como tem uma retenção realmente muito grande de líquidos, e aí você perde esse peso, você engorda, você emagrece, e aí realmente pode aparecer. Se você tem uma tendência, né? Já é um prato cheio para realmente Esse aparecer. efeito sanfona também pode prejudicar o coração? Com certeza, né? Isso sobrecarrega, né? Isso gera uma dificuldade do coração de se adaptar, né? Porque o coração tá adaptado a uma determinada condição orgânica, de repente se muda drasticamente, de repente volta à condição anterior, e isso para o coração termina inclusive atrapalhando o seu próprio mecanismo de adaptação. Então, com o tempo, isso pode sim sobrecarregar e gerar problemas. Ok, para finalizar esse bloco do programa, vamos mais uma vez fazer uma revisão bem rápida aqui na nossa mesa, Rosiane, mostrando para quem está em casa a importância de se preocupar, de ficar atento aí ao que você está consumindo. É muito importante que você tenha essa preocupação. A preocupação maior é você realmente dar prioridade aos produtos naturais. Como a gente estava falando, o que você puder evitar de abrir pacote, cortar embalagens, né? Então a sua alimentação se torna mais saudável possível. Sempre estar atento à questão dos rótulos. Eu vou lá fazer a minha feira, eu estar atento a essa rotulagem, porque pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa, que tem os limites de sódio, se você pegar uma embalagenzinha aqui, você comparar por 100 gramas do produto, tem que ter até 120 miligramas de sódio. Até 120 miligramas. Se tiver mais que isso, em 100 gramas do produto, já fique com o pé atrás, porque aí os limites já podem estar se excedendo. É sempre estar prestando atenção à quantidade de sódio nesses rótulos. Não é difícil, dica prática, né? Embutidos, enlatados, conservas, né? Esses alimentos em conserva, azeitona, palmito, picles. Agora nesse friozinho mesmo, né? As pessoas tomam um vinhozinho e aí acompanhado sempre de uns petiscos. Geralmente são a mesa de frios, queijo, né? Os queijos, queijo parmesão, gorgonzola, provolone, tem um nível realmente muito elevado de sódio. Aí eu não vou comer nunca, não. É comer com moderação, tá bem? Realmente ter limite, né? Tudo que foi enlatado, em conserva, embutido, congelado. Congelado. É bom maneirar, é importante maneirar. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos as oportunidades de emprego. Agora tem 2 vagas aqui no nosso telão para supervisor administrativo. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino superior incompleto, experiência de 6 meses, R$ 1.700 é o salário. São 2 vagas para supervisor administrativo. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. A próxima vaga que aparece aqui, no caso, são 5 vagas para técnico em secretariado. Atenção, você que tem experiência nessa área, a exigência é de experiência de 6 meses, ensino médio completo também é uma exigência e o salário é de R$ 2.000. São 5 vagas para técnico em secretariado. Vamos agora conferir mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para promotor de vendas. Para preencher essa vaga, é preciso ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário.
uma vaga para promotor de vendas. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa, temos aqui mais dúvidas. Muita gente ligou para a gente, participou, mas também muita gente está pedindo para a gente continuar o quadro Mitos e Verdades e a gente vai repassar aqui mais informações. Muita gente que está assistindo aqui ao nosso programa gosta bastante de aprender dessa forma. Mito ou verdade? Olha só essa informação agora, doutor. A pressão alta, ela só é controlada com remédios, com medicamentos? Mito ou verdade? Mito, e é importante enfatizar isso, né? As medicações, os remédios só são coadjuvantes, né, no tratamento da hipertensão. Muita gente fala, vou continuar comendo o que eu gosto, né, qualquer coisa eu tomo remédio, aumento a dose. Não é bem assim, né? Os hábitos de vida, alimentação, atividade física, isso tem uma eficácia no controle dos níveis pressóricos até melhores do que os próprios remédios. Só para se ter uma ideia, a atividade física regular consegue diminuir os níveis pressóricos em até 30%. Somente a atividade física regular, coisa que remédio nenhum consegue. Ok, vamos conferir agora o que diz a próxima informação. Será um mito ou verdade que o nosso organismo ele mantém ao longo da vida a capacidade de eliminar o sódio? Mito ou verdade? Olha, a gente pode dizer que é verdade, tá? Só que essa capacidade ela vai diminuindo com o tempo, tá? Tanto que essa questão da variação dos níveis pressóricos, ela é bem maior nos idosos, tá? Pessoas jovens, se consumirem níveis elevados de sódio, a pressão nem vai alterar tanto, tá certo? O problema realmente é o consumo excessivo a longo prazo, crônico, criar disso um hábito. Tá? Porque com o tempo o nosso organismo vai diminuindo essa capacidade de eliminar o sódio, de se adaptar a essas alterações, né, de retenção hídrica, de eliminação de líquido. Né? Com o tempo a gente vai diminuindo o sódio cada vez mais lentamente. Tá? Então isso pode sim interferir não só no controle das doenças, como também na questão da sobrevida. E com o tempo também, com o passar do tempo, a gente precisa dar uma atenção ainda maior, né, Rosiana, na nossa alimentação. Principalmente quando a gente chega ali na boa idade. Quando tem alguém em casa também que está na boa idade, é preciso a gente redobrar essa atenção. Com certeza, porque além do sódio ele já provocar essa retenção hídrica, a questão que a pessoa que está nessa boa idade, ela não tem o costume também de consumir muito líquido. E isso já vai dificultar esse processo. Né? E um dos órgãos que também pode ser afetado, além da hipertensão arterial, é a questão dos rins, né? Ele faz essa filtração e ele passa a não funcionar da forma adequada. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Temos outra tela, mito ou verdade, que a pressão arterial ela pode variar durante o dia? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, e isso é completamente normal. Né? A pessoa que não tem uma variação da pressão arterial ao longo do dia tem alguma coisa errada. Né? Até porque níveis pressóricos dependem essas oscilações dependem de uma série de fatores, né? Se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está tranquila, se a pessoa acabou de se alimentar, se a pessoa está dormindo, se a pessoa está cansada, enfim, isso aí pode variar ao longo do dia e é importante, principalmente no diagnóstico da hipertensão, a gente saber o comportamento dessa pressão arterial ao longo do dia. Tá? Tem gente que, por exemplo, chega no consultório, a pressão nem está tão alta, mas quando você faz um exame que avalia esse comportamento da pressão ao longo do dia, você vê que algumas pessoas, os níveis pressóricos aumentam muito, por exemplo, durante o sono, à noite. Isso gera uma série de riscos, né, para a saúde. Então é verdade, sim. Ok, temos aqui algumas participações, eu vou começar a repassar essas dúvidas aqui para os nossos convidados. Tem aqui uma primeira pergunta e bastante interessante. A gente falou do sódio, falou de sal, falou dali do sal de ervas, né? Então tem vários tipos, são vários tipos de sal, e aqui a pessoa quer saber qual é o mais saudável que você, Rosiane, poderia indicar. A Bruna Silva de Olinda, qual o sal que a gente poderia considerar mais saudável? Porque tem sal do Himalaia,
Tem sal rosa, tem sal, vários tipos. Certo. Tem o mais saudável? Seria o sal marinho. Por quê? Porque ele passa por um processo menor de refinamento, então a qualidade dele, realmente, ele preserva mais esses minerais. Então seria o sal marinho. Uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado também, que a gente não falou até agora, é a questão do sal light. Principalmente as pessoas que têm problemas renais. Porque aí, como o sal light, a metade da composição dele é cloreto de sódio e a outra metade é cloreto de potássio, esse potássio pode afetar a função renal. Se a pessoa já tem um problema mais sério renal, ela não deve consumir esse tipo de sal. Mas assim, o sal mais indicado é o sal marinho. Ok, dúvida esclarecida. Vamos seguir aqui com mais participações através do nosso WhatsApp e também através da nossa fanpage. A pessoa quer saber se é mito ou verdade, não se identificou, mas que o sal ele pode ajudar a prevenir câimbras musculares, doutor? É um mito ou é uma verdade? Já ouviu falar nisso? A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Quando a gente fala que o sal pode ajudar, que a falta do sal pode provocar arritmia, pode provocar cãibra, a gente não está falando especificamente do sal da dieta, tá? A gente está falando dos níveis de sódio na nossa circulação, que é o que a gente chama de natremia, né? Os níveis baixos de sódio no nosso organismo, né? A hiponatremia, né? Que é os níveis de sódio circulante no nosso organismo, pode sim provocar uma série de sintomas e alterações orgânicas, tá? Principalmente e mais perigosos são os sintomas neurológicos e sintomas mais brandos também, como cãibras, né? Queda de pressão, problemas renais, essas coisas. Então, tem que ter cuidado, não é o sal em si, mas são os níveis de sódio. Se a pessoa faz um check-up rotineiramente e os níveis de sódio estão normais, né? Então a gente não pode afirmar que você deixar de comer sal ou precisa comer mais sal porque está tendo cãibra, né? Ou porque alguém disse que faz bem, previne arritmia, previne problema neurológico. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Ok, temos aqui outra participação agora através do nosso WhatsApp. Alessandra Sena, de Maranguapium Paulista. A dúvida dela é a seguinte: ela disse que é hipertensa, toma captopril 3 vezes ao dia, mas agora quando ela sente uma dor na nuca e quando ela chega na UPA, a pressão dela está baixando. O que é que está acontecendo? O medicamento não está fazendo mais o efeito? A última vez que ela chegou nessa situação na UPA, a pressão arterial estava 6,8, 6 por 8. 8 por 6 no caso, 8 por né? 6. Ou 8 por 6. Acho que ela trocou aí a ordem. Olha, veja só, é importante orientar a nossa telespectadora que o problema dela não vai ser esclarecido nem vai ser resolvido indo à UPA, tá? Indo à emergência. Né? O que ela precisa é ter um acompanhamento regular, voltar no médico que a acompanhe, de preferência, para ele examinar e avaliar direitinho o que é que está acontecendo. Tudo indica que ela está precisando de um reajuste medicamentoso, tá? Uma reorientação aí em relação ao tratamento e o uso dessas medicações que ela está fazendo uso. Tá? Pode chegar a precisar diminuir a quantidade Talvez de medicação? diminuir, sim. Ah, tem pacientes, tem pessoas que ao longo da vida passa a se cuidar mais, perde peso, envelhece e os remédios que anteriormente mantinham os níveis controlados passam a ser maléficos, né? Pode até baixar demais a pressão. Tá? Então, o que a nossa telespectadora precisa é voltar no médico e ter um acompanhamento regular, para aí sim saber o que está acontecendo e ajustar esse tratamento dela. Porque a medicação é para deixar a pressão arterial no número ideal ali, né, doutor? Nunca baixar e baixar tanto, né? 8 por 6. Isso, e aí é importante por isso o acompanhamento regular. Ah, eu estou bem, não estou sentindo nada, não vou voltar no médico. Aí só procura o médico quando começa a sentir alguma coisa, começa a procurar as emergências, porque está caindo a pressão, porque a pressão está subindo demais, porque está sentindo dor na nuca. Isso, com certeza, também é falta de um cuidado e de um acompanhamento médico regular. E muita gente tem um costume, né, principalmente quem tem a pressão baixa, sofre com pressão baixa, é colocar um pouco de sal debaixo da língua, né, doutor? O doutor Humberto olhou assim, com um olhar meio de reprovação. Essa é uma atitude que não deve ser tomada de jeito nenhum. Isso é mito. Né? A gente sabe que a ingesta de sal pode sim fazer com que os níveis pressóricos aumentem, né, de forma até rápida. Agora, esse hábito de botar um salzinho embaixo da língua quando está sentindo que a pressão está baixa, não, isso é mito. Aquela quantidade de sal que se bota embaixo da língua não é suficiente para provocar uma oscilação tão rápida, né, em uma resolução tão rápida de níveis pressóricos baixos, por exemplo. Existem medidas muito mais eficazes para isso, como, por exemplo,
fazer com que a pessoa deite, eleve os membros inferiores, muito mais eficaz para dar uma normalizada nesses sintomas do que esse hábito de botar o sal embaixo da língua. Essa quantidade não é suficiente para provocar essa normalização, não. Outra participação também sem identificação, a pessoa quer saber se o uso excessivo do sal também é prejudicial para digerir os alimentos. Se eu consumo em excesso, posso ter dificuldade de fazer a digestão desses alimentos? Olha, Isso é verdade? Tem alguma relação? Talvez sim, né? Talvez sim, a gente não pode afirmar que isso é uma verdade absoluta, porque as alterações provocadas pelo excesso de sal são inúmeras, né? Se o paciente já foi hipertenso e piorar, agravar essa doença que ele já possui, pode sim prejudicar algumas funções orgânicas, como o funcionamento do intestino, né? Às vezes a pessoa já tem uma predisposição a ter problemas de absorção, problemas de motilidade intestinal, e qualquer desregulação dessa na alimentação, na nutrição, pode acentuar essa já predisposição prévia, né, da pessoa. Então pode provocar, agora a gente não pode afirmar que isso é uma consequência realmente direta do excesso de sal. Para quem está em casa, né, estamos agora no último bloco do programa, vamos fazer meio que uma revisão, Rosiane, agora, o que é que seria uma alimentação saudável e indicada para quem está em casa nos acompanhando. A gente dá uma dica de café da manhã, almoço e de janta. Sei que entre essas refeições é importante também fazer um lanche. Esse lanche pode ser uma fruta. Pode ser uma fruta. Café da manhã. Café da manhã, uma tapioca, né, um leite com café, se a pessoa gosta do café. Pode ser um cuscuz, um inhame, uma macaxeira, ou um ou outro, né? Você não vai comer inhame, macaxeira, cuscuz, tudo ao mesmo tempo. É uma das opções, e um suco, ou um leite, ou um iogurte. Tem que ter cuidado com os cereais industrializados também. Tem um teor elevado de sódio, apesar de ser doce, mas é elevado de sódio. Então, procura aí ajustar com uma granola, um iogurte com uma granola, um lanche, preferencialmente uma fruta, então as oleaginosas que a gente fala que são as castanhas, castanha de caju, castanha de pará, amêndoas, avelãs. No almoço, realmente arroz, feijão, macarrão, uma salada natural, né? Salada, tanto salada crua como uma salada de legumes cozidos. À tarde também, um lanche à tarde, ou repetir o lanche da manhã sendo uma fruta, ou um iogurte, também são boas opções de ir. E no jantar, uma refeição mais leve, né? Uma refeiçãozinha mais leve, pode ser uma salada com um peito de frango, um bife grelhado, uma coisa realmente mais leve. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados para a gente agora conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa costuma consumir alimentos com muito sódio? Olha só o resultado da nossa enquete. 69% das pessoas que ligaram disseram que sim, que costumam consumir alimentos com muito sódio. 69%. 31% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Espero que mude nessa realidade diante das dicas que trouxemos e informações durante todo o nosso programa. E é o momento agora que a gente abre espaço para as considerações finais. Desde já agradecendo bastante aqui a participação dos nossos convidados. Primeiro, Rosiane da Fonte, nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região. Rosiane, muito obrigado pela participação. O espaço está aberto agora para o último recado. Fique à vontade. Obrigada a todos vocês, aos telespectadores. E assim, né, em caso de dúvidas, sempre procurar realmente um profissional. Né? Se é da área de nutrição, você precisa se alimentar melhor, procure um nutricionista. Sempre procurar um profissional realmente capacitado, né? Não estar indo atrás de dicas na internet, que a internet é um veículo muito bom, mas nem tudo que está na internet realmente tem embasamento científico, realmente tem uma base que possa realmente confirmar que aquilo ali é verdade, que aquilo ali realmente funciona. Até porque a gente tem que respeitar a individualidade biológica. O que funciona comigo não funciona com você, não funciona com outra pessoa. Então, por isso que você tem que procurar um profissional especializado para ver a sua realidade e adequar de acordo com a sua individualidade. Mais uma vez, muito obrigada, Rosiane. Também queria agradecer ao doutor Humberto Caldas, cardiologista. Doutor, muito obrigado pela participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, né? Foi um prazer participar. E vamos mais uma vez enfatizar que o resultado dessa enquete reflete a nossa realidade, né? A orientação da Organização Mundial de Saúde é um consumo máximo de 5 gramas de sal de cozinha por dia, né, que equivale a 2 gramas de sódio. Né? E as últimas pesquisas mostram que o consumo médio do brasileiro está entre 10 e 12 gramas de sódio dia, ou seja, a gente ainda está muito longe da meta.
Tá? É uma realidade que a gente precisa mudar e não esperar a doença aparecer para adquirir hábitos saudáveis. Tá? Porque a partir do momento que a doença aparece, tudo fica mais difícil. A adaptação, a mudança, inclusive o próprio tratamento da doença, né, vai ser prejudicado se a pessoa mantiver esses hábitos que cultivou durante tantos anos. Tá? Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Vou pedir licença mais uma vez, porque nós vamos encerrar esta edição do programa com uma homenagem à boleira artística Nelly Farias de Oliveira Santos, de 44 anos, que nos deixou na tarde deste domingo após sofrer um acidente dentro da própria casa em Camaragibe. Nelly Santos, ela sempre atendia aos nossos convites com muita alegria e atenção, e é dessa forma que lembraremos sempre dessa amiga, né? Há 10 anos, ela se dedicava para realizar o sonho de noivas e também de debutantes com seus bolos artísticos. O velório de Nelly está acontecendo no Teatro Bianor Mendonça, na Vila da Fábrica. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério público de Camaragibe. Aos familiares e amigos, os nossos sinceros sentimentos. Até amanhã, se Deus quiser.